porque até aqui o Senhor cuida. Até aqui o Senhor cuidou. Até aqui o Senhor sustentou. Que o Senhor continue, Pai, nos dando disposição, ânimo, alegria, para continuar servindo ao Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão aqui presente, cada irmã aqui presente. Que o Senhor continue derramando suas bênçãos sobre cada vida. Que nós possamos, Pai, ouvir da parte do Senhor nessa noite e colocar em prática tudo que vamos aprender. Pai, muito obrigado, porque muitos trabalhos estão acontecendo aqui em Juiz de Fora, São Paulo, Sapucaia, no Nordeste, no país afora. Homens e mulheres têm se levantado para servir ao Senhor com alegria e gratidão. Que o Senhor, Pai, nosso infinito da bondade, sustente cada um desses irmãos com seus projetos que nasceram no seu coração, como a reunião das irmãs que acontece todo domingo, a reunião de oração que iniciou na quinta-feira, o projeto com os adolescentes e jovens que a Aline também iniciou, os grupos que nós reunimos terça, quarta e sexta, agora o grupo presencial na casa da nossa irmã Marisa com o seu esposo Reinaldo, que já foi maravilhoso o nosso primeiro encontro. Trabalho com jovens que inicia no próximo sábado, a reunião com os homens. Que o Senhor, Pai, nos dê direção, nos dê inteligência, nos dê, Pai, entendimento da Sua palavra, para que possamos fazer tudo para cooperar com o crescimento do reino do Senhor. Obrigado pela Escola da Bíblia, lá em Itanhaém, pela Igreja do Senhor que reúne na Casa de Joel. O Senhor continue dando a esse irmão ousadia, Pai, para continuar, que ele possa perseverar. Sei que às vezes reunimos e não chegam tantas pessoas como queríamos, mas as que chegaram é que o Senhor levou, que possamos dar atenção, cuidado, que nós possamos, Pai, realmente nos dedicar a cada pessoa que perto de nós estiver, a cada um que chegar, que o Senhor nos dê as palavras corretas, que o Santo Espírito do Senhor nos conduza para poder tocar o coração dessas pessoas. Seja com o nosso irmão Sérgio agora, que vai trazer para nós mais umas ponderações, que nós possamos colocá-las em prática o quanto antes. Mais uma vez agradecemos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sérgio? Glória a Deus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, Dani, Lúcio, irmão Edivaldo. Boa noite, Catiana. Sejam bem-vindos. Paz seja convosco, né? Essa é uma frase muito especial, né? Uma frase da Bíblia toda, né? Essa é uma frase da Bíblia, da vida toda. No Velho Testamento e no Novo não há dúvida de que é uma frase a ser repetida, né? Quando chegavam e quando partiam, essa era a paz, né? Essa era a paz que um desejava para o outro. Isso é muito importante. Bom, irmãos e irmãs, estamos na lição 26, né, de Atos. Atos para os nossos dias. É assim que a gente deve ler a Bíblia. Nós devemos ler a Bíblia e entendê-la e encaixá-la, né, nos nossos dias. Claro que quando nós conhecemos a Igreja do Senhor, nós começamos a perceber algumas diferenças da velha aliança e da nova aliança. E nós estamos estudando um livro que ele está bem no meio destas duas alianças. A gente tem o Velho Testamento, onde a lei e os profetas dominavam a vida daqueles que queriam agradar ao Senhor. Então, os judeus, né, a nação de Israel, ela prezava, respeitava, mantinha a lei e os profetas. A carta aos Hebreus, né, no Novo Testamento, ela fala que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, né, dos judeus, falou através dos profetas.
né? A lei era transmitida através dos profetas. A lei e também, né, a vontade do Senhor. Mas o livro de Hebreus, ele termina dizendo: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E essa é a grande diferença de vivermos pelo Velho Testamento, Velha Aliança, para o que devemos viver na Nova Aliança. Seja bem-vindo, Vânio. O Levi está aí também, né? O sobrenome ali, Spider, né? Como ele colocou, bem-vindo, Levi. Seja bem-vindo. Deixa eu ver se tem mais alguém que chegou e eu não vi. Eu acho que Adriana Pinho, não dei boa noite ainda, e Chile também. Bom, então, irmão, seja bem-vindo, viu, Vânio? Um grande abraço aí para você e para sua família. Boa noite, Adriana. Então, querendo participar, irmãos, você aperta aí na mãozinha e a gente vai gerando as oportunidades, tá bom? Pode ficar à vontade quando assim preferir. Comentários ou perguntas, fique à vontade. Então, irmãos, estudar o livro de Atos, ele precisa ser estudado e analisado com delicadeza, com inteligência, tá certo? Orando para que o Espírito Santo ele sobreponha isso tudo. Então é muito importante que a gente entenda que o livro de Atos é a implementação da vontade de Cristo, primeiro para um povo totalmente imerso na cultura judaica, nas leis que foram transmitidas por Moisés, no direcionamento dos profetas. E o livro de Atos, ele traz essa passagem da velha para a nova aliança. E nós vamos e precisamos perceber no livro de Atos o carinho do Espírito Santo, o carinho do Senhor Jesus. Na verdade, isso tudo vem do Senhor Jesus. O Espírito Santo manteve este cuidado, este carinho, para que o Evangelho não afugentasse os judeus, para que o Evangelho não afugentasse os gentios, aqueles que não tinham a cultura judaica. E o Evangelho ele foi pregado num mundo onde os povos estavam todos muito próximos. Havia uma influência muito grande dos países, dos povos naquela época. E os judeus, eles se isolaram quase que por completo. Ao invés dos judeus saírem para pregar, né, a salvação por meio da lei de Moisés, tornando pessoas prosélitas, né, ou prosélitos, aqueles que eram gentios e se convertiam ao judaísmo, não, eles se fecharam por vários motivos, mas eles fizeram diferente do que Deus queria. E Jesus prega um evangelho para um povo muito fechado, para um povo que se ensoberbeceu a tal ponto de tratar com grande desprezo outros povos que não tinham a sua fé. Logo de imediato, tão perto, aqueles de Samaria, que eles consideravam porcos nojentos. Os romanos, que apesar do respeito pela força dos romanos, né, até por dominarem a terça parte do mundo daquela época, mas os judeus não ousavam desafiá-los, né? Mas muitos grupos de judeus insurgiam em revoltas e tentavam matar, né, criar várias situações de revolução contra o Império Romano. Os gregos, com as suas ideias, eram totalmente rejeitadas, né, pelos judeus. Então Jesus traz uma nova doutrina. Jesus traz um conhecimento de Deus tão profundo e ao mesmo tempo tão simples. Jesus vem e prega, né, para as nações mais importantes daquela época um evangelho de salvação. Um evangelho de salvação. É por isso que nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, cujo Jesus é apresentado para os judeus, não é? De forma que eles entenderiam a linguagem do evangelho de Mateus. É Jesus o Cristo.
Jesus, o Messias, o prometido por Deus. Já no Evangelho de Marcos, Jesus já é o servo, mas apesar de ser servo tem grande poder, é rápido, decidido, e os romanos entenderiam perfeitamente a linguagem do Evangelho de Marcos. Lucas escreve um evangelho para a cultura helenística ou grega daquela época, que tratava tudo com sabedoria, tinha os seus mestres, os seus filósofos, e ele apresenta Jesus como o mestre dos mestres, o rabi, aquele que tinha nos seus ensinamentos muita inteligência, muita sabedoria. É um Senhor que ensina por meio de parábolas. E também aquele que cura. É assim que o Evangelho de Lucas apresenta Jesus. E o Evangelho de João voltado para que os cristãos se fortalecessem na ideia de que Jesus é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, mas a carta, o livro de Atos, nós percebemos como foi difícil para os nossos irmãos do primeiro século introduzirem a esta nova doutrina chamada Jesus. Por um lado, judeus que obedeciam nada mais do que leis e profetas. Só falavam de mandamentos, só falavam de regras, só falavam de estatutos. Os judeus, eles penduravam trechos da Bíblia na testa, no braço, porque eles queriam seguir a lei. E impunham a lei de forma tão dura que nem eles mesmos poderiam carregar. Jesus, os condenando esta intenção e essa atitude, disse que eles colocavam fardos tão pesados para os outros que eles não ajudavam nem com um dedo que aquelas pessoas carregassem, porque só queriam colocar a lei. Eles defendiam os profetas e Davi como se fossem deuses. Como colocar Jesus para uma geração dessa? Para uma geração que só olhava para a lei e não entendia nem a misericórdia do Senhor, muito menos o seu amor. Uma nação que quase não ousava chamar Deus de pai. Eles preferiam chamar Abraão de pai do que voltar-se para Deus, Javé, e chamá-lo de meu Pai eterno. Como introduzir o Evangelho para aquela cultura? Não foi nada fácil para os nossos irmãos. Não foi fácil para Pedro, que ainda se recusava a pisar na casa de um gentio, e Deus teve que dar a ele uma visão para que ele comesse carne que eles consideravam impuras, para ele conseguir entrar na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. E agora Paulo tinha o grande desafio de entrar no mundo gentil, pregar para nações promíscuas, idólatras, violentas. Difícil esse trabalho do apóstolo Paulo. E no livro de Atos nós vemos isso. E hoje, especialmente no capítulo 17, nós vamos ver o apóstolo Paulo chegando na cultura mais complexa que eu consigo ver na Bíblia. A cultura grega. Um império que dominou o mundo de tal forma que nem mesmo Roma conseguiu impedir que continuasse toda a filosofia e crença dos gregos. Até hoje nós somos afetados por esta filosofia. Na matemática, na física, na geometria, em todas as matérias que estudamos hoje, inclusive a própria filosofia, traz tantos indícios, a própria medicina, né? E todas as suas características, né? Heranças de um domínio grego. E no capítulo 17 o apóstolo Paulo chega ali pela primeira vez para falar do Evangelho. Aqueles que se consideravam os PhDs, os mais inteligentes, os mais sábios do planeta Terra. Então, o livro de Atos traz este período, irmãos, de grande dificuldade. Porque não era tão simples somente chegar e pregar. Nós entendemos que o Espírito Santo estava ali para apoiar, mas quantas pessoas recusaram o Evangelho? Quantas nações recusaram o Evangelho? Quantos empresárias recusaram o Evangelho?
Da mesma maneira como recusaram lá com Jesus, porque Jesus conduziu aqueles espíritos imundos para aquela grande quantidade de porcos que se precipitaram e deu grande prejuízo para aquele povo de Gadara. E assim, consecutivamente, o evangelho foi rejeitado por muitas pessoas. Mas aqueles cujos corações estavam abertos com integridade e pureza, buscando a salvação, esses sim encontraram a salvação, não independente da língua, da cultura, do povo e de tudo. E a igreja tinha que vinham de fora e os orientasse. Foi um trabalho de união entre judeus e gentios, e entre os gentios das culturas mais diversas. Uma coisa era ter a cultura grega, outra coisa ter a cultura africana, outra coisa ter a cultura europeia. A gente tenha delicadeza, sensibilidade, mesmo que a gente tenha sabedoria, e até mesmo com a presença do Espírito Santo, nós não estaremos livres de perseguições, de pessoas zombando, de pessoas rindo da nossa cara, algumas pessoas nos odiando por causa da justiça, por causa do nome de Jesus. Nada nos impede de sofrermos nessa batalha. E é isso que nós vamos ver hoje no capítulo 17 deste livro tão incrível. Espero que eu consiga passar para os irmãos hoje um pouco do que era o contexto do que nós estaremos estudando. Então hoje na lição 26 de Atos para os nossos dias, coloquei como tema uma nova doutrina chamada Jesus, que é um alerta para nós hoje, para a igreja de Jesus. Nós que temos muito prazer de falar, nós temos muito prazer em falar sobre a nossa sã doutrina, que nós seguimos as doutrinas de Jesus, que a igreja é diferente de todas as igrejas, porque nós seguimos apenas as doutrinas de Cristo. E muitas vezes a gente não faz essa pergunta. Tá, mas quais são os mandamentos de Jesus? Qual a sua doutrina? E aí fica claro quando Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Porque aí quando a gente pega a palavra do Senhor e diz que quem ama obedece os seus mandamentos, e os mandamentos mais importantes que o Senhor Jesus colocou, que supera todas as outras ideias do Velho Testamento, é amor. É amor, é misericórdia. É atenção, é valorização. E a gente vai ver isso de forma muito especial hoje. Tá certo, irmãos? Bom, para começar, hoje, eu quero dividir o nosso estudo em duas partes para hoje mesmo. E a primeira é sobre o discurso de Paulo. Porque o que interessa em tudo que a gente está vendo, as pessoas, as cidades, os acontecimentos, é que eles não desistiam de pregar Jesus. E isso era a doutrina. Paulo, Pedro, cada um daqueles nossos irmãos descritos no livro de Atos, companheiros de Jesus, cada um deles tinham como palavra de doutrina, de mandamento, de estatuto, de decretos, Jesus. O que Jesus ensinou? A maior doutrina que o mundo não resiste não são as coisas que transformamos em leis, não são as nossas opiniões, não são aquelas regras que a gente muitas vezes quer insistir em colocar, mas a doutrina que aqueles irmãos pregavam era Jesus. Este é o nome. A doutrina que mexeu e transformou o mundo na época dos apóstolos era Jesus. Era o amor de Jesus, o poder de Jesus. Ele ser ressurreto dentre os mortos. Ele tem o poder para ressuscitar. Ele tem o poder para perdoar. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é a luz dos homens. Ele é o bom pastor. Essa é a doutrina que a igreja tem que pregar. Esta é a sã doutrina, que não podemos permitir que jamais a igreja deixe de pregar Jesus Cristo. Em Atos capítulo 17, nós temos aqui um grande discurso de Paulo para os atenienses, para a cultura grega. Antes disso, irmãos, abra comigo em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 8, para reforçar o nosso texto de Atos. Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 8.
Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 1 a 8. Antes da gente voltar para Atos, tá bom? Deixa um dedinho marcando Atos e vamos voltar um pouquinho, né, o livro de Atos, e vamos ler o Evangelho de Lucas 17. Desculpa, irmão, desculpa, não é Lucas, é Mateus 17, estava falando errado, Mateus 17. Eu ia ler um texto de Lucas, mas eu mudei. Lucas 17, versículo 1 até 8. Mateus 17, 1 a 8. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Está falando de Jesus, versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Lembrando que Moisés era o homem da lei e Elias era o profeta. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés, outra para Elias. Falava Pedro ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Esse texto, irmãos, ele é um momento muito especial para aqueles discípulos que ainda traziam consigo, tá certo? Traziam consigo a grande obediência à lei e os profetas. Mas aqui eles entenderam claramente que Jesus é maior do que a lei e maior do que os profetas. É o próprio Filho de Deus. É aquele cujo Deus se compraz. É o Filho amado de Deus. É o Messias. Nada pode ser maior do que Jesus. E é sobre esta rocha que o Evangelho foi pregado. Conforme Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta rocha, essa declaração, que a igreja é fundamentada. E nós precisamos pregar cada dia mais Jesus. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. E para os judeus era muito difícil. Eles recusaram Jesus quando Jesus se colocou maior do que os profetas e maior do que a lei. Quando Jesus se colocou como o Senhor dos senhores. Quando Jesus disse: Eu sou o Cristo. Ele foi crucificado. E esta mensagem, irmãos, que nós vimos aqui em Mateus capítulo 17, é para que a gente compreenda que a igreja do Senhor se fortalece quando Jesus é pregado como doutrina. Que Jesus é a resposta. Jesus é o caminho para as pessoas que estão perdidas, sem saber para onde ir. Jesus continua sendo a verdade para aqueles com tantas confusões, com tantos ensinamentos que o mundo traz. E muitas vezes nós mesmos na igreja do Senhor Jesus, a gente quer colocar tantas verdades, que a gente esquece de Jesus. Muitas vezes nós debatemos tantas coisas e esquecemos de Jesus. Os gregos fizeram isso no mundo. Trouxeram tantas ideias, tanta filosofia, que era doido conversar com eles. Ninguém conseguia sobrepujar um filósofo grego. Ninguém. Eles
olhavam para Paulo com o discurso de Paulo todo poderoso, mas eles olhavam para Paulo como um tagarela, como alguém comparado com um pardal, que para a Grécia era aquele passarinho, mesmo que a gente tem hoje, que fica pegando migalhas que as pessoas jogam no chão. É assim que eles compararam a pregação de Paulo. Quem é aquele tagarela que está falando besteira ali? Por isso que muitos riram de Paulo nesse discurso dele. Mas Jesus continua e continuará sendo sempre Senhor dos Senhores. Bom, irmãos, Atos capítulo 17, nós vamos ler a partir do capítulo 12 até o 31, daqui a pouquinho. Então eu quero muito que a gente compreenda e que possamos fazer um desenho na nossa mente. Quem eram os atenienses? Não eram somente gregos espalhados. Os atenienses é que adoravam os deuses do Olimpo, não é? Eles eram muito famosos. Foi um dos impérios citados lá no sonho do rei Nabucodonosor. Quando alguns impérios começaram a cair, um império diferente de todos os outros se ergueu no mundo, que foi o Império Grego. Influenciou a cultura, a arte, o pensamento do mundo todo. Evidentemente, não colocando no pensamento, na mente das pessoas, o único Deus verdadeiro, mas colocando sua infinidade de deuses, colocando o ser humano sempre como um jogo na mão desses deuses. Então eu quero falar só brevemente algumas coisas sobre os atenienses, tá certo, irmãos? Eu anotei algumas coisas aqui que a gente vai ver na leitura desta mensagem. Bom, primeiro, era um império de domínio intelectual. Os gregos, eles dominavam o mundo intelectualmente. Eles eram e se consideravam os mais inteligentes e os que tinham a verdade. Eles mexiam com a parte do ser humano que nós chamamos de espírito. O nosso espírito, o espírito dos seres humanos, aquele espírito que foi criado pelo Senhor no céu, antes de plantá-lo num corpo aqui na terra, era esse o alvo dos gregos. Mexer com a mente, com a consciência humana. Fazer com que o espírito humano, dos humanos, crescem nas mais variadas, absurdas crenças que eles implementavam no mundo todo. Eles tinham tantas ideias, eles tinham tantos conceitos, que quem quisesse ser importante, ou quem quisesse fazer uma faculdade, ou se formar em alguma ciência, deveria partir para a Grécia, para Atenas. Era o centro do conhecimento do mundo. Lucas, inclusive, foi formado pela cultura grega, mesmo sendo um gentil. As filosofias e crenças dos gregos invadiam o mundo todo. Até os romanos, tão poderosos em armas, tinham muitos dos seus deuses que vieram das ideias gregas. Era Deus para tudo. Era Deus para construir uma casa, era Deus para arrumar uma esposa, era Deus para riqueza, era Deus do prazer, era o Deus da inteligência, era Deus do vinho, Baco, era o Deus do sono, Morfeu, e tantos deuses que os gregos trouxeram para o mundo. Evidentemente, ideias que hoje, depois de tantos séculos, a gente ri dos judeus. Mas naquela época, eles eram levados muito a sério. O mundo praticamente todo seguiam as ideias e crenças gregas. Como pregar Jesus para um povo desse? Como falar da doutrina chamada Jesus? Como falar de amor, de perdão? Como falar sobre pureza, os limpos de coração, para um povo que tinham ideias muito deturpadas? Nesse texto nós vamos ver que ele fala dos epicureus e dos estoicos, Para explicar bem rapidinho para os irmãos. Os epicureus eram aqueles que acreditavam que você podia ser puro da alma, mas não importava o que você fazia com o seu corpo, que o corpo existe para o prazer. Então o corpo jamais, tudo que você fizesse com o corpo, não afetaria, nem sujaria, nem mancharia sua alma. Então para eles,
a prostituição, o sexo, a autodestruição, autoflagelamento. Não importava o que você fizesse com o seu corpo. Se você bebia, se embriagava, se você cheirava as ervas que eram as drogas da época, tudo que você pudesse fazer com o corpo, para eles não tem problema, desde que por dentro você se preservasse uma pessoa boa. Olha só que mentira do diabo, não é? O que ele não pregou no mundo. Por isso que muitas pessoas, né, queriam adorar a Deus, e Deus falava sobre purificação, Jesus ensinava sobre purificação, mas eles continuavam entregando os seus corpos. Isso aconteceu com a igreja em Corinto. Literalmente e verdadeiramente os cristãos da igreja em Corinto, eles trouxeram essa ideia para dentro da igreja. Cometiam suas sujeiras sexuais, mas a mente deles ainda estava pura diante de Deus, porque para eles era normal, eles aprenderam isso dos gregos. E aí Paulo escreve aquelas cartas para conduzir aqueles irmãos, para mostrar para eles de que corpo, alma e espírito, ambos precisam estar em sintonia com o Senhor, na pureza. Porque bem-aventurados, como Jesus ensinou, os limpos de coração, porque verão a Deus. É o mesmo ensinamento que foi passado para os romanos, que tinham muita influência, estavam ali naquelas cidades todas por onde Paulo estava andando. Quando Paulo disse, né, que nós nos tornemos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Era para combater essas ideias que os gregos colocavam, que os epícuros faziam questão de estar dizendo. E eles davam as mãos aos estoicos, né? Estoicos eram aqueles filósofos que acreditavam no contrário. Era zero corpo, não dê prazer nenhum por corpo, esqueça seu corpo, tá certo? E purifique sua alma, que era o que os estoicos diziam, e a sua alma alcançaria outros níveis espirituais. Muito parecido com os espíritas que nós conhecemos hoje em dia. Muito parecidos. Então, estas eram as doutrinas dominantes naquela época. E tinha mais, irmãos. Tinha um poeta da ilha de Creta, que pertencia, né, ali ao domínio de Atenas, da Grécia. O nome dele era, eu até esqueço sempre o nome dele, Epimenides era o nome desse poeta. Era um poeta da ilha de Creta. Provavelmente foi dele que o apóstolo Paulo falou lá em Tito capítulo 1, versículo 12. Que as pessoas que nasciam na ilha de Creta, que era uma ilha grega, eram considerados como os mentirosos do mundo. E esse poeta, ele chegou a dizer que ele rogou a um Deus desconhecido, que ele não sabia o nome, mas ele rogou a este Deus para que Deus livrasse Atenas de uma praga terrível acometida alguns séculos antes de que Paulo está aqui. E esse poeta, Epimenides, ele espalhou essa notícia e colou para o mundo todo. Então, este poeta cretense, ele disse que orou a um Deus desconhecido e esse Deus livrou Atenas de uma grande praga. Era a este Deus desconhecido que o apóstolo Paulo vai e ele encontra um altar com esse escrito lá na cidade de Atenas, ao Deus desconhecido. Então, era nessa esfera, o mundo, né, o país, a terra, o povo, mais envolvidos com deuses do planeta Terra. Foi para esses que o apóstolo Paulo pregou. Mas nós temos outras lições muito importantes aqui depois dessa. Vamos ler então? Para este povo que o apóstolo Paulo fez esse discurso. Atos, capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava, estava esperando ali, né, alguns cristãos resolver algumas questões que a gente vai ver depois, mas diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face, espírito com E minúsculo, tá? O espírito de Paulo, é a mente de Paulo, é ele, né? Ele. Então, o espírito de Paulo se revoltava na frente de tanta idolatria dominante na cidade. Por isso, ele dissertava nas sinagogas entre os judeus daquela cidade e os gentios piedosos. Também na praça,
todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago. Areópago é uma espécie de um local onde as pessoas faziam discursos para que todos ouvissem suas doutrinas, tá certo? Dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Versículo 20. Posto que vocês nos trazem aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo era uma grande novidade naquela cidade. Então Paulo levantou-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vejo vocês acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar entre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, tontos, sem saber a direção, o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque também dele somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta, ele não considerou tanta ignorância. Agora, porém, ele notifica, ele manda avisar aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto ele estabeleceu um dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse foi o discurso e este é o discurso. Era assim que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, que cada um dos nossos irmãos pregavam a verdadeira doutrina. É Jesus como Criador, é Jesus como companheiro que nos aproxima de Deus. E aqui nós começamos a perceber que o apóstolo Paulo ele tocou na maior ferida, que é humana, não era só dos gregos, dos atenienses, é a ferida de todo ser humano, e é o único remédio que nós podemos apresentar para todo mundo. É o remédio que o mundo precisa, com todas as suas doenças psicossomáticas, com todos os seus traumas, com todas as semi-verdades, com tudo que o mundo está carregado. Jesus, ele é o nosso Criador e ele está bem perto de nós. Aqui o apóstolo Paulo prega para um povo que no desespero, na solidão, buscava deuses de todas as formas. E eles se dedicavam tanto a isso, na sua cultura, e pregavam isso no mundo todo. Mas esse mesmo Deus que nós servimos através de Jesus, ele está bem perto, ele habita em nós. E essa é a doutrina que salva o homem. Essa é a doutrina que salva o homem. Irmãos, nós temos tantas coisas
né, para falar desse capítulo, mas eu gostaria de hoje, por conta do nosso horário, ficar apenas na mensagem desta nova doutrina. Lembrando, irmãos, que o mundo de ilusões, só Jesus permanece. No mundo onde as religiões imprimem tantas regras, pode isso, não pode? Olha quantas denominações na década de 90 proibiam calça para as mulheres e tinham tantas inovações e tantas regras, e tudo isso caiu por terra. Só Jesus ficou, irmãos. E o mundo ainda tenta resgatar profetas, adivinhando, dizendo, olha, Deus mandou te falar isso, olha, Deus falou comigo assim, e esquecem da palavra de Jesus, que tem tudo que nós precisamos. Pedro diz isso, reunindo toda a nossa diligência, com todas as coisas que o Senhor colocou, com a fé, a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar, através da sua palavra, que é a sua maior obra. Não adianta leis, nem deuses, nem profetas, nem homens. Só Jesus. Que nós, quando abrimos os nossos olhos, a gente não enxergue nem Elias, nem Moisés, nem fulano, nem ciclano, nem tábuas da lei, mas que a gente enxergue só Jesus. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Está aberto aí para os comentários, se tiver, e perguntas. Na semana que vem a gente fala do capítulo 17 do começo, né? E depois a gente pula a pregação de Paulo.